Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo hoje novamente. Botando aqui o assunto de hoje. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Vamos lá. Oi, 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 gente. Vamos entrando. Tô aqui chamando todo mundo. Ó, o Dani já tá online. Dani, tô chamando todo mundo aqui. Conseguiu entrar? Vamos ver. Oi, 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 gente. Vamos entrando, vamos entrando. Boa tarde. Oi, tô aqui mandando o aviãozinho para todo mundo, para avisar que a gente tá online. Maravilha. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir bem. Isso Maravilha. aí, tô aqui mandando. Depois a gente começa a conversar, a gente até se esquece, né? É verdade, é verdade. O pessoal vai entrando, que a gente vai Oi, conversando um gente. pouco. Tudo bem com vocês? Então vamos começar? Oi, oi para todo mundo que está aqui conosco. Hoje é um dia muito especial, porque a gente tem hoje conosco aqui o Daniel Carvalho, que eu estou muito honrada, Dani, de te ter aqui hoje. E Gratidão. ele vai compartilhar muita coisa com a gente, muita informação e muita energia, porque o Dani assim, ó, é só pura energia positiva. A gente já estava no WhatsApp conversando e ele cheio de energia, né? Então, assim, Maravilha. estou muito, muito feliz de te ter aqui comigo, Dani. Seja muito bem-vindo e que a gente consiga fazer uma live excelente no dia de hoje. Oi, oi, gente. Gratidão, meu amor. Vamos conversar. Como vocês Então, assim, estão? pode, pode falar. Como é que, perguntando como é que o pessoal está, como é que vocês estão se sentindo energeticamente com essa movimentação energética que está aí empurrando as suas energias para fora, a força. Vai ter que sair a força, meu amor. Manda um foguinho. Pra gente já transmutar toda essa energia, né, Dani? É verdade, é verdade. Então vamos começar. Dani, para começar, eu queria que tu nos contasse, compartilhasse com a gente um pouquinho da tua história. Então, assim, o que que veio primeiro? Veio a espiritualidade ou essa mediunidade? Primeiramente veio a mediunidade. Depois veio os conceitos da espiritualidade para mim poder definir quais as direções que a mediunidade teria. Então, lá atrás, no começo, eu venho de uma família indiana por parte de pai, brasileira por parte de mãe. Então, eu sou indiano por parte de pai. E já tenho uma mediunidade já mais aflorada, principalmente na questão da visão e da transmutação. Agora, Uhum. eu já tenho o quê? 20, vou fazer 29 agora em maio. E já vai fechar um ciclo, praticamente vamos iniciar um outro. Então já venho sendo preparado para esse momento agora, para tudo que eu faço hoje, para tudo que eu ainda vou fazer, que é muita coisa ainda. Então a mediunidade vai passando por etapas. Cada um de nós vai recebendo de acordo com a sua preparação. Os meus mentores, eu tenho dois mentores, Iago e Yasmin, que me acompanham sempre.
E eles vêm me preparando para esse momento e desse momento me preparando para os próximos que virão, que eu já estou por dentro já do que é, mas sempre nessa linha Espiritual. espiritualizada. Uhum. Isso, exatamente, terapêutica. Ai, adorei, adorei. E para quem não sabe, o Dani trabalha com terapia holística, né? Hoje atende. E Dani, que loucura, né? Tu ter no teu sangue toda essa energia indiana, porque o povo indiano é muito rico, né? De toda essa conexão espiritual. Tem uma linha um pouco mais zen, né? Não tem tanta questão do que nem os católicos, nada contra os católicos, mas só para diferenciar, né? Que tem um pouco mais dogmático, a filosofia indiana já é um pouco mais aberta, né? E que mistura essa interessante que deu muito certo. Exatamente. Eu já cresci já no ramo já dos processos indianos, né? Da cultura, dos deuses e tal. Só que eu fui mais aperfeiçoado aqui no Brasil, no caso. Uhum. Então, a mediunidade, ela, ela aflorou mais, deixa eu ver de que ano, quando eu tinha o quê? Eu acho que quando eu tinha uns 12 anos pra frente, pra cá, que ela deu mais assim um boom, sabe? Aumentou, Sim, sabe? floresceu, despertou. Floresceu Uhum. mais. Uhum. Mas sempre tive contatos com seres, contatos energeticamente com as pessoas, tipo, me aproximava das pessoas na escola, por exemplo, quando estudava ensino fundamental, e Uhum. já sabia muita coisa da pessoa. Então eu lia a mão das pessoas por brincadeira, mas na verdade não era nem ler mão, quiromancia, era Uhum. mais toque. Pelo toque, pela vibração eletromagnética do ato, do tocar, Uhum. já recebia muita coisa sobre a pessoa. Só que eu dizia que eu lia a mão. Só que na verdade eu podia ficar de olho fechado. Só do toque eu já Sim. tinha contato. Aí veio Uhum. aflorando, aflorou, aflorou até eu me tornei leitor acástico, principalmente. Eu sempre tive muita facilidade em acessar o Akasha. Eu sempre acessei o Akasha. À noite eu viajo por Akasha sempre. Praticamente toda noite eu vou no Akasha. Eu aprendo, eu estudo, tem Uhum. faculdades no lado, Uhum. universidades astrais. E Uhum. participo de reuniões com seres extraterrestres, nas Uhum. naves. A última nave que eu fui em uma reunião do Conselho Andromedano que teve, eu sou de Andrômeda, eu sou uma essência Sim. andromedana. A última Uhum. foi na nave Jerusalém. Ela é tão grande que não parece que você está numa nave, parece que você está assim numa cidade normal. Uhum. De Sim, como perto, se fosse uma colônia. é, Um exemplo, como se fosse uma colônia espiritual. quase. Bem maior, Uhum. Sim. certo? Então, esse contato para mim já virou comum, já. Uhum. Esse contato. Tanto assim com é, espiritual, mais aqui terreno, do nosso sistema da Terra, né? Espiritual, de densidade, de sutilezas, como extras sensoriais, extraterrestres, digamos assim. Então eu acho que a maioria dos médios hoje em dia tem esses contatos, tanto daqui do nosso sistema terrano, né? Uhum. Uhum. Desencarnado, tal, hierarquias espirituais e tudo mais, como de fora da Terra. Eu estou sendo preparado para trazer muitas mensagens, principalmente, e atualizações energéticas de outros sistemas, principalmente de Andrômeda. Eu já trago já códigos específicos andromedanos que passam. Uma galáxia que vibra numa dimensão muito sutil, da sétima para cima. Então, muitos andromedanos estão atuando na Terra hoje justamente preparando os humanos para esse movimento de expansão e de transição planetária que Gaia, né, o planeta está passando atualmente. Acredito. E é possível.
também sou da área, né? Mas na minha área é um pouco mais das cartas, um pouco mais da astrologia, e a gente já consegue sentir isso sem necessariamente. Só com o contato que a gente tem, com as ferramentas que a gente já consegue sentir essa energia mudando. Imagina vocês, né, que estão diariamente ali entrando em contato com esses seres que, além de ensinar, vocês estão sendo preparados, e acredito que todos nós, né, estamos sendo preparados para trabalhar, né? E aí eu até ligo com uma fala da Karen e do Henrique Gasparetto, que estavam falando que esses dias eles estavam conversando e eles estavam falando que é uma preparação mundial, né? Não é, na verdade, não existe os escolhidos. Todos nós fomos escolhidos, né? Cada um com a sua habilidade, cada um com as suas ferramentas, né? Exatamente, exatamente. Cada um com as suas ferramentas. Todo Mas mundo conta. que está encarnado é médium, né? Só que em graus diferentes. Diferente. Mas todo mundo tem essas capacidades. Mas conta para nós o que é o DNA galáctico. O DNA galáctico. Bom, os seres humanos, eles vêm de uma linhagem, que é a linhagem adâmica, vem passando por processos já há muitos milênios atrás. E lá atrás, quando a raça humana ela foi, de certa forma, criada e colocada aqui na Terra para se desenvolver, vieram seres hostis de outro sistema. Esses seres eram conhecidos como Anunnaki, certo? Uhum. Esses seres Anunnaki, eles vieram, encarnados não, eles vieram e, de certa forma, alteraram o DNA. Eles roubaram o planeta Terra, de certa forma. Lutaram, conseguiram, conquistaram à força o planeta Terra lá atrás, primórdios, muito tempo atrás. Então, o planeta Terra hoje ele é conhecido o quê? Como uma das 12 bibliotecas vivas. Biblioteca viva é o quê? É tudo que existe no planeta que tem DNA no seu registro, só que de vários outros setores, seres, sistemas do universo e além. Então, aqui no nosso planeta, pela diversidade que nós temos de animais, plantas, de várias coisas, minerais, tudo isso faz parte desse projeto Terra, de biblioteca viva. Existem 12 iguais à Terra, que tem essa função de armazenar informação de outros sistemas, outros seres. Todos os animais da Terra têm DNA de outros seres, ou seja, tudo aqui é extraterrestre, veio de fora. Então, o planeta inteiro é uma grande assim, nave que armazena a biblioteca viva, de certa forma, de outros lugares. A função do planeta Terra é essa, a principal função. Pelo DNA. O ser humano, ele lá atrás, ele tinha a cadeia de 12 fitas de DNA, certo? Essas 12 fitas de DNA foram desativadas 10. E a gente ficou apenas com 2 ativadas. Que o quê? Que nos tornaram, os humanos na época, submissos, subservientes, entregues a um domínio externo, a ter um mestre, digamos assim. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz assim, seja seu próprio mestre, né? Sim. Então, veja bem, desligaram 10 fitas do DNA natural da raça humana e deixaram nós apenas com 2, que é as que a gente conhece assim, que fica aquela entrelaçada. Alguém já ouviu falar, vocês já ouviram falar no DNA lixo? Podem pesquisar, DNA lixo. O DNA desativado é justamente o DNA que a raça Anunnaki desativou lá atrás para nos tornar como nós somos hoje. De certa forma, limitados em consciência, em potência, em tudo. Somos o que chamam no universo de raça de deuses criadores. Temos muitas potências.
Jesus Sananda, na época que veio na Palestina, naquela época, os milagres de manifestação, de multiplicação, de cura, nada mais é do que ele teve o seu despertar, que foi o quê? O religar dessas 12 fitas. A raça Uhum. nasce, renasce, já com essas duas programadas para ser assim. Agora, quando o ser humano desperta para 12, ou pelo menos para 8 ou para 9, começa a desenvolver essas capacidades. Eu mesmo nasci, encarnei, venho encarnando, pelo menos nessa vida atual, eu já vim com 4 ativadas. Não são duas, são 4. Justamente por conta da missão, né? Os Sim. médiums, todos eles vêm com um grau de fitas, vêm com algumas fitas a mais ativadas, já pela programação do que vai fazer, pela missão de alma, para justamente auxiliar, digamos assim, mostrar o caminho. Somos considerados mostradores do caminho. E Sim. fora no universo, somos considerados membros da família da luz, principalmente os pleiadianos que nos chamam assim. Sim. O que eu quero chegar? O que são essa ativação do DNA galáctico? O próprio DNA galáctico é o quê? É o DNA que nós possuímos, cada um de nós, e que está desligado e que precisa ser, de certa forma, receber códigos para poder facilitar esse religamento, certo? Uhum. É o que nós conhecemos como despertar, o grande despertar da humanidade. Vai chegar um ponto-chave, que vai vir uma onda de energia que vai causar essa religação dessas 10 fitas que estão desativadas, e aí vai fazer com que recobremos quem nós somos. Uhum. Digamos assim, a raça humana vai ganhar poderes, entre aspas, certo? É mais ou Sim. menos isso. Entendi. Perfeito. E olha como é interessante, mas como a gente sabe quantas fitas, existe alguma forma da gente saber quantas fitas tá ligada na gente ou só com o atendimento contigo? Teria algum exercício, alguma coisa que, né, tipo, só para a gente ter uma ideia, é algo que nós sozinhos podemos ter consciência ou precisa de alguém, de um terapeuta, para auxiliar? Não, não. Tem meditações específicas para você desenvolver isso. Mas Uhum. eles dizem, os mentores dizem, não, não é importante, pelo menos não agora, saber quantas fitas você tem já ativadas. Ah, entendi. Mas é descamar, é você limpar as barreiras do ego, das crenças limitantes, que é o que faz, Uhum. inclusive, impede, é a barreira que impede desses códigos que eu envio e desses códigos que naturalmente já chegam no planeta, causando esse despertar, causando essa dissolução dessas camadas que impede desses códigos reativarem o DNA cósmico, o DNA galáctico, que a gente tem que estar desativado, 10 fitas desativadas. Então, o mais importante no processo é você fazer o seu trabalho interno de curar as suas feridas, iluminar suas sombras, né, como chamam, Uhum. para que quando esse DNA ele for realmente ativado, literalmente ativado, você não enlouqueça. Ah. Você Ou não seja, muita acabe matando responsabilidade, o né? hospício, E né? ter ele ativado é muita responsabilidade, né? Então, é um Responsabilidade, exatamente. processo. É o processo. E também os pleiadianos falam que, eu tenho contato direto também com os Sim. pleiadianos, Uhum. eles falam que se ligar de uma forma brusca pode queimar, de certa forma, a cadeia neural do ser humano. Então, Que interessante. a pessoa literalmente morre. Se for ligado de um, tipo assim, de uma vez, entendeu? Talvez. Sim. Nós, o meu trabalho, eu como uma essência andromedana, especificamente preparado para essa questão do DNA galáctico, Uhum. eu sou o modulador. Então, por exemplo, no atendimento que eu faço, a Uhum. pessoa, pelo grau de consciência, é por isso que tem que ser em conjunto com a leitura de registros, porque Uhum. abre-se um campo energético, uma proteção também, e vai ser transmitido pela mensagem dos registros esses códigos.
E também eu faço envios também de remoções. Então vai sendo descamadas barreiras que a própria pessoa cria, principalmente em outras encarnações. Traumas, principalmente traumas. Tem a E ver com os aí, implantes ou não? São mais traumas. a questão dos implantes, hoje em dia, eles já foram desativados, a maioria da raça humana. Uhum. A questão mais que pega são os traumas de vidas passadas que as pessoas se apegam. Uhum. E aí é difícil soltar, algumas pessoas têm resistência. A questão dos chips e implantes, isso já foi mais resolvido, certo? Não Uhum. influencia, tá? É as crenças limitantes por conta de traumas de vidas passadas. Foram muitas vidas passadas e isso causa barreiras Sim, que o ego sustenta, o ego prende, o ego humano prende. sim, E a pessoa fica presa numa, digamos assim, uma roda de repetição traumática. entendi. Tá. E agora tu comentaste que tu tem, pelo que eu entendi, tá? Eu tô nova. Perdão se eu fizer alguma pergunta assim, tu me corrige, tá? Mas enfim, pelo que eu entendi, tu trabalha com os Andrômedas e com os Pleiadianos, né? Existe mais alguma civilização que tu São trabalha? três. São três, as mais Ah, próximas de mim são três. São sirianos, pleiadianos e arcturianos. aham. Ou, desculpa, sirianos, pleiadianos e andromedanos. Sirianos, especificamente do planeta de Carron 9, Uhum. Pleiadianos de Murzin, Sim. Andromedanos de Messier 3K. Esses são os planetas que eu tenho mais, assim, digamos, contato com essas raças específicas. Tem uma perguntinha bem aqui que eu posso responder? Isso. Pode, deve. Ediane, por que foi retirado implantes e chips? Eles não chipam mais? Não. Não tem mais autorização para chipar. Essa questão de chip implante, ela já foi resolvida. O Conselho da Ordem de Melquisedeque já determinou, vindo dos altos escalões dos anciões, Ifá, são seres que estão supervisionando esse processo de evolução da raça humana, tá? Uhum. Essa questão de chip e implante já não é mais autorizada a se fazer. Os que tinham, das pessoas que tinham, pelas frequências que o planeta está recebendo, vocês conhecem ressonância Schumann? Sim. Vocês sabem, não sei se vocês acompanham. Henrique Gasparetto mesmo sempre coloca, do Daniel Pinheiro. Ah, não, do Daniel Pinheiro não, do próprio site da Ressonância Schumann. Está bem alta, né? Vocês veem que está 60, 70, 40, está bem alta. Essas energias, elas causam a queima dos chips. Só que tem que vir homeopática. Tem que vir em onda, sobe e desce. Porque se vier muito constante e alta, as pessoas não suportam. Vai ter muita gente adoecendo, muita gente desmaiando, muita coisa ruim, porque o povo ainda tem que se aclimatar, se preparar com essas novas energias que chegam. Para mim mesmo, como eu já passei por esse processo, não me afeta. Uhum. Assim, não me afeta mais. Antigamente, sim, principalmente na, na infância e no começo da adolescência ali. Mas a maioria dos seres humanos está passando por muitas questões hoje porque ainda estão em processo de preparação, de aclimatação dessas novas frequências que chegam, tá? E que justamente estão nos auxiliando os terapeutas também na questão de dissolver e de limpar esses corpos emocionais, sentimentais, o próprio corpo físico, certo? Que já ajuda Certo. para esse processo de ativação do DNA galáctico.
todo um processo de autoconhecimento, né? Que eu percebo, assim, até nos meus atendimentos, até tu teve uma fala, né, que a gente está trabalhando muito a desconstrução de crenças, né? Que hoje não é nem os implantes, mas sim as nossas crenças que estão nos limitando e que a gente tem que trabalhar hoje, né? Um desafio que a gente tem que vencer hoje. E até durante os meus atendimentos, eu percebo isso. O quanto parece que caiu um véu e as pessoas estão se dando conta de que, às vezes, é um pensamento, é algo que tu já coloca como não, que não vai acontecer, e que talvez é só isso que esteja barrando todo o processo de conquista dela, né? Então, quando tu fala que a gente está passando por todo um processo de despertar, de consciência, tem muito sentido isso. E o quanto é muito gratificante ter vários terapeutas, cada um da sua área, cada um com a sua especialidade, contribuindo para todo esse processo. E eu te convidei aqui justamente porque eu acompanho a Kelly, e aí tem uma fala dela que eu acho muito fantástica de como não é que esses seres estão chegando, na verdade eles sempre existiram. E eu acompanho algumas meditações que até tu proporciona, né? E agora trazendo um pouco do meu relato durante assim como as pessoas estão aqui comentando, né, que estão com dores, enfim, que estão sentindo energia. Teve uma meditação que eu acho que foi a última que eu acompanhei, que era do povo egípcio, do Deus Sol, acho que sim, do Deus Sol, e aí era do povo egípcio, e como foi muito, parece que teve um impulso, parece que alguma coisa ali girou, alguma chavezinha girou, que teve um impulso, não sei se de luz, de energia, ou de tudo junto, ao mesmo tempo misturado. Então, assim, ver esse trabalho que tu faz hoje, todo esse conhecimento que tu tá hoje compartilhando com a gente, o quanto é importante, o quanto faz parte, é um grãozinho que faz parte de toda uma montanha que tem para acontecer, que nem tu disse, a gente está preparado para algo muito maior que está por vir, né? Exatamente, exatamente. E aí causa o quê? Causa todo um descortinar de véus, de camadas que antes a gente estava meio que apegado. O sistema mesmo, a Matrix, já fez com que a gente nos estivéssemos Se adaptar. dependentes, Independente. dependentes de tudo o que foi colocado há muitos anos para que a gente se acostumasse. E o que está acontecendo hoje em dia? Está caindo todo esse sistema de controle e as pessoas que estão mais apegadas a ele estão tendo dificuldades em todos os sentidos. Na vida, tem situações que estão acontecendo que estão tipo, a vida de repente começa a virar de cabeça para baixo. Por quê? Porque se prendeu em situações, entre aspas, não muito sólidas, achando que eram sólidas, e agora que as energias estão entrando, está derrubando, está mostrando que realmente aquilo que você achava que era seguro, acaba não sendo. E aí você tem toda uma questão de remodular toda a vida, de fazer, seguir por uma nova jornada, né? Que no caso é a jornada mais firme, mais séria. É o baralho de cartas, é aquele castelo de cartas que está desmoronando, né? É a carta do tarô que você trabalha com tarô, Marcela? Trabalho. É a carta da torre, literalmente, está acontecendo isso, a torre. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para vocês entenderem um pouco, através de imagens, né, o que a gente está querendo dizer com tudo isso. E tudo isso faz parte de um processo também, né? Que nem a gente está falando. É o empurrão, é aquele incentivo para mudança, para uma mudança que não é só nossa, mas é também do mundo inteiro, né? De todo o planeta. Exatamente. Quer ver que tá uma das últimas? Peraí, te procuro. Fala um pouco Achei. dessa Ó, carta. nesse baralho aqui que eu tô usando, que tá aqui comigo no caso,
a torre está sendo representada por uma árvore que está se destruindo, né? Mas o que eu também trago como analogia, né? Que é importante a gente se destruir para a gente poder se reconstruir. Então, nesse tarô aqui, é uma árvore, que na verdade ela morre, mas dela também nasce a vida, né? E é bem isso que é uma representação de tudo isso que a gente está conversando hoje. Está sendo incrível. Nossa, eu tô adorando, Daniel, tô adorando. Quem tá gostando aí? Cadê o foguinho? Cadê o foguinho que a gente pediu para mandar? Pararam? Vocês estão gostando também? Lindo, né, esse baralho? Como é que é o nome, Mari, desse baralho? E é o Vidente da Luz. Esse aqui é o Vidente da Luz. Ele tem imagens bem bonitas mesmo, assim. Ele tem representações bem bonitas. Esse aqui é a Imperatriz, né? Muito É, lindo. Daniel, se tu quiser, a gente pode no final, assim, eu posso até ver como é que vai ser o teu ano de 2023. Eu sei que tu tem contato direto, que tu já sabe muita coisa, mas né, se tu quiser, assim, a gente faz aqui um Maravilha. panorama 2023. Esse aqui é bem bonito, esse baralho. Mas eu tenho outros aqui atrás que eu uso também, e tudo aquela coisa assim, intuição, né? Daí cada pessoa é uma pessoa e aí cada baralho também representa a energia da pessoa. Eu acredito muito nisso, né? Maravilha, maravilha. E é isso aí. Mas, voltando para o nosso assunto, que a gente saiu agora, se desvirtuou um pouquinho. Dani, eu quero que tu compartilhe com a gente, se tu puder, claro. Existe alguma vivência que tu teve com esses seres muito especiais, assim, que tu poderia compartilhar e dizer assim, isso foi muito importante para mim, isso é significativo, que talvez a gente possa saber? Ó, na verdade, a mais significativa, né? Que são várias experiências, assim. Teve uma que foi uma das primeiras, assim, que eu tive com o meu, o meu eu superior andromedano, Darani, né? Que é a minha versão andromedana. E, e teve uma vez lá em casa, eu morava no Piauí, no Corrente Piauí, a cidade, e ele veio literalmente assim no quarto e começou a falar, passar umas mensagens e disse que a gente ia fazer uma viagem. Ele me levou para Atlântida. Uhum. Em Atlântida, ele me mostrou, eu comecei a ver como é que era realmente. Atlântida é um lugar lindo, assim, tipo era, né? Muito Uhum. dourado, muito. Eu acho que vocês sabem ali nas. Não sei se é em Israel, que tem um lugar, tem tipo como é que é o nome? Não sei se é islâmico, que em cima é tipo uma redoma de ouro dourada. Agora eu não sei se é em Israel ou é na Palestina, não sei. Acho que Palestina, talvez, talvez. Muitas construções em Atlantis eram assim, era naquele estilo ali daquela construção, isso. E aí ele me levou lá e começou a trabalhar um código pessoal que eu iria executar. Que Cúpula de inclusive. ouro, ó, eles estão falando aqui. Oi? Cúpula de ouro, eles estão falando aqui. Cúpula de ouro. Aí eu recebi esse código, é um código Atlante. Eu recebi no outro dia, eu fiz até com névoa também, um processo de símbolo e cosmobiografia. Só confirmou algumas coisas que eu já sabia já. Uhum. E aí eu tive um contato maior com uma questão minha de transmutação que eu carrego. Eu Uhum. carrego uma chama conhecida como chama furta-cor de Andrômeda. Ela Ah, é furta-cor, geralmente, que é a que eu utilizo para dissolver as questões traumáticas antigas, ancestrais, dos corpos energéticos das pessoas durante o atendimento. E aí, quando eu dissolvo, eu abro o espaço para já acontecer a ativação do DNA galáctico, que é o que acontece. Então, é uma limpeza e uma atualização que acontece no processo. E aí, assim, deixa eu mostrar aqui o código. Aí, quando foi no outro dia, um dia antes, eu tive a atualização e no outro dia eu recebi, que é esse aqui, ó. ai, É que um código lindo. Atlante Andromeda Atlante, que eu carrego.
Ele tem algum fator energético assim, como é que eu vou te explicar? Direcionado ou tu vai induzindo ele, canalizando aonde tu quer? Não, não, eu vou induzindo ele e aonde eu quero. Normalmente eu utilizo mais nos atendimentos para trabalhar no corpo emocional. As pessoas que vêm até mim, por exemplo, em busca, que já são direcionadas pelos mentores, Uhum, preparados primeiramente, não é a pessoa que quer fazer um uhum, atendimento, é a uhum, pessoa que está pronta para esse atendimento. Então, de repente, está numa live, eu vou dar um exemplo dessa live. Está numa uhum. live, e aí você sente, eu vou fazer um processo com o Daniel. Não é você só porque você teve vontade, afinidade. A pessoa ela sente um chamado de dentro para fora, que na verdade é o mentor já direcionando. Muito antes de chegar até a live, o mentor já vai preparando a pessoa. Então, ela chega de paraquedas, por exemplo, porque o mentor já fez todo um movimento e sabe da energia que eu carrego, sabe do Uhum. processo que é feito e sabe que vai ajudar aquela pessoa. Tipo, o meu mentorado, o mentor da pessoa já direciona já para que aconteça a questão, certo? E Então, aí pode ser feito até online, não precisa ser presencial, né? não, não, a maioria dos atendimentos, quase todos são online. Porque, tipo assim, a minha equipe tá aqui, a equipe do mentor tá lá. Abre um portal e eles transitam. O meu vai para lá e o dele vem para cá. E aí eles também transportam esses códigos. Bolas de luz. E aí vão colocando nos chakras das pessoas. Da pessoa, no caso, que eu estou Sim. atendendo. Então, essa questão de distância pode estar na China, pode estar no Japão. Eu aqui no Brasil não interfere, não. Tem portais para isso. Aí a gente É assim tem que espectador de Portugal. Então, ó, não é nem desculpa. Qualquer lugar do mundo, muita gente em Portugal. Hoje mesmo eu já atendi umas 3 pessoas de Portugal já. E o viu só? pessoal sempre, Distância não é limite. não, distância não é limite. O limite que o mentor fala, o único limite é somente a vontade, a força de Hum. vontade, a intenção, né? Tem mais código para mostrar? A gente quer mais? A gente quer ver mais? O que mais que tu pode mostrar para nós? Tu Tem utiliza um que está durante aqui os ativado, atendimentos? que eu não consigo mostrar porque ele já está ativado aqui com as pessoas que eu atendi. Ele é interessante. Mas depois eu vou postar no Stories a foto de como é que ele é. No meu processo, eu ativo um código que é chamado de código metatrônico. Esse todo mundo conhece, que é esse aqui, Uhum. o código metatrônico. Esse aqui é um código, ele tem uma energia ativada aqui atrás, ele tem um círculo energético aqui atrás, um Uhum. de metálico. E aqui, esse código eu faço durante o processo de leitura com as ativações, junto com liberações de energias ancestrais, com a energia da rede de platina e a chama violeta. O arcanjo Metatron, ele Uhum. acompanha esse processo. Ele já vai trabalhar de solução de campos, de energias traumáticas que a pessoa tem. É chamado de corpo de dor. É o corpo de dor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é esse corpo de dor. Em uma vida passada, você encarna, né, normal, e aí você, em determinado momento, você desencarna por conta de um afogamento. Uhum. Desencarnou, afogou. Mas só que antes do desencarne, da desacoplagem do corpo físico e do corpo energético, a pessoa afoga, né? Fica aquela agonia a sensação do afogamento. Tudo aquilo ali armazena, fica tudo armazenado. E cria o que chamamos de corpo de dor traumática. Esse corpo de dor é uma energia que fica acoplada do lado do corpo mental e do corpo emocional, Uhum. certo? Temos os nossos corpos sutis, né? E aí, a pessoa desencarna, renasce em um outro corpo, em uma outra época, com trauma de água. Não entra em água, não sabe por que não consegue entrar em água. Tem medo.
uma sensação de que vai Sim, afogar, mesmo se for raso. Um exemplo que eu sim. estou dando. Toda vez que ela tem isso, aquele corpo energético daquela outra situação, daquela outra vida, ele se alimenta da energia vital da pessoa, Ai, gerando mais trauma. Ele supostamente ele cresce de tamanho, certo? Então o que que acontece com a frequência que eu emano, que eu trabalho? A gente dissolve na raiz. Por exemplo, se foi esse afogamento, esse primeiro momento, foi em umas centenas de vidas atrás, sim. vai ser dissolvido lá, na primeira da primeira, entendeu? Então não tem mais o porquê. Aí vai tipo um desencadeamento em cadeia, vai soltando, Sim, uma vai liberação, né? descosturando. Isso, Uhum. você puxa a corda, vai descosturando, vai abrindo, entendeu? E tudo que veio ocasionado depois, por conta desse processo traumático, é dissolvido porque não tem base para se sustentar, entendeu? Uhum. Então é Uhum. basicamente isso, é lá no fundo do fundo, a raiz da questão, que é trabalhado e que é permitido que os códigos de DNA galáctico eles são introduzidos para fazer a pessoa despertar, certo? Situações que eram para ter mais ou menos programadas para acontecer há, digamos assim, 5, 10 anos à frente, já vai começar a acontecer uma, duas, um Ah, mês. então não é somente uma cura de um trauma, na verdade provoca uma cura energética em todo o sistema que consegue libertar também algumas amarras, algumas coisas, até crenças, algumas coisas nesse Exatamente. sentido. Exatamente. Se a Nossa, pessoa e se a pessoa se pegar, se apegar à mudança, uhum, resistir, na verdade, se a pessoa resistir à mudança, que uhum, de certa forma o mentor vai apresentar a ela, uhum, olha, isso aqui você tem que mudar. E ela resistir, vai manifestar como dor, vai manifestar como uma situação que envolva aquela mudança específica. Vou dar um sim, exemplo do casamento, que não era para uhum, acontecer. A pessoa vai na casa com a pessoa, por quê? Porque os pais queriam, só que a pessoa nem ama a outra. uhum, Aí passa por um processo, o que que acontece? Ela já vai olhar para aquilo de uma outra forma. A visão muda. A, a consciência expande. A pessoa sim, percebe o erro que fez. Entendeu? uhum, É mais ou menos entendi. isso. Há um descortinar. Há uma série de fatores que acontecem. E aí vai depender também do livre-arbítrio, porque não podemos interferir no Sim, livre-arbítrio. Você escolhe sim. mudar ou você escolhe continuar nessa situação difícil. E me diz uma coisa, tem uma seguidora nossa que perguntou, a Gabriela Solano, se pode ser feito com crianças. O processo de leitura e ativações, Isso. olha, depende de até onde a criança entende sobre o que é isso, esse movimento. Uhum. Então, para se mexer com essas energias, com a caixa, com essas ativações, que é são energias muito sérias de se trabalhar. Para se mexer com esse tipo de energia, a pessoa ela tem que estar totalmente consciente. Então, não seria assim aconselhado fazer com crianças. Sim. Justamente por isso, por não saber o que é que tá acontecendo. Né? Seria Então, uma melhor, invasão de livre-arbítrio. melhor fazer então com pré-adolescentes, com adolescentes, né? A partir dos 14, 15 anos, que já tem uma consciência maior da vida, né? Já tá. Preferencialmente que entenda o que é registro acástico. Uhum. Esse entendimento, aí já pode fazer. Perfeito, perfeito. Até porque é uma ferramenta que, pelo visto, tem muito a contribuir, né? E como tu disse, fica com livre-arbítrio, né? De ficar naquela situação ou de realmente aceitar a mudança e reverberar naquela energia de expansão. Porque, assim, se só uma meditação já gera toda uma movimentação energética, que eu sou prova viva disso, né? Porque eu experienciei, imagina um atendimento, minha gente. Então, assim, se vai trabalhar até um relacionamento,
talvez tem que estar preparado para tudo, né? Até para possibilidades, ter responsabilidade e até a possibilidade de acabar não durando esse relacionamento, porque afeta mesmo, né? Mas é uma consciência que afeta justamente para que você consiga outros resultados, né? Resultados mais positivos, consiga se libertar daquelas amarras que não fazem mais sentido, né? Daquelas crenças que não fazem mais sentido. Olha só elogios, Daniel, só elogios. Inúmeras pessoas elogiando o teu trabalho. Aqui tem mais uma, a Caroline, falando que o trabalho do Daniel é incrível. A leitura de registros acásticos, com ele é fantástico. Nossa, só elogios, Dani, só elogios. Gratidão, gratidão. Transforma, porque atua no campo mental. Eu atuo em várias frentes. Eu e a minha equipe, a gente atua em várias frentes. No campo mental, com as informações, que já vai acontecer um movimento energético, uma quebra de crenças, porque o foco é esse, quebrar, romper crenças, que a pessoa ali está mantendo, inclusive inconscientemente, certo? A segunda frente é trabalhar no emocional, que já atua também a quebra e a dissolução das barreiras energéticas traumáticas, né? E a terceira frente já é a ativação dos códigos para o DNA galáctico, no caso, a expansão da consciência, a preparação para receber novas energias, abrir o caminho, de certa forma. Eu literalmente abro o caminho para poder as novas energias entrarem com facilidade e causar o despertar da pessoa. Então, a Kellen, eu vou dar um exemplo da Kellen. Eu e a Kellen, a gente já vem com essa missão de causar abrir esse espaço para poder esses códigos assimilarem, despertarem esse DNA adormecido que todo ser humano tem, né, que foi desativado lá atrás. Vocês podem pesquisar. Hoje a ciência chama de DNA lixo. São 10 cadeias desativadas. No total, temos 12. Duas estão ativadas, que é as que a gente utiliza hoje, e 10 estão desativadas. São essas 10 que estão sendo reativadas. E por que nós, trabalhadores da luz, como chamam, eu nem gosto muito desse termo. Eu prefiro membros da família da luz, eu prefiro mais. Nós, o que a gente causa? A gente vem com as nossas frequências, com algumas cadeias mais ativadas, no caso eu 4, a Karen também, a Karen, se eu não me engano, é 5, ou também é 4, se eu não me engano. Para poder fazer vocês também irem despertando e ativando essas outras também, e já irem acessando mais potências, que naturalmente era, no caso, a herança da raça humana. Não é ser, que a gente vê hoje, subserviente a sistema, né? A matriz, isso. É nos tornarmos literalmente deuses, senhores de nós mesmos e levar essa maestria para outros planetas que estão passando também pelo processo de aprendizagem, de provas e expiações, pela terceira dimensão. Certo? Temos perguntas aqui muito interessantes, ó. A constelação familiar Cris. Na leitura de registros acásticos, precisamos fazer pergunta ou podemos apenas receber? É isso que eu falei. As perguntas, o meu mentor antes, ele não queria, ele ficou meio receoso. A gente entrou assim, consenso sobre a questão de ter ou não perguntas. Sim. Então ele decidiu que teria, mas ele não queria no início, não. Quando eu comecei a fazer leituras, ele não queria que tivesse perguntas, não. Porque ele já sabia que muita gente vinha com perguntas assim, fúteis, curiosidades. Sim. E isso se trabalha muito sério para vir apenas. Já veio ele vai perguntas. Ficar... Eu vou ficar com meu marido, o que fulano pensa de mim? Isso é pergunta idiota, desculpa. Sim. Mas aí houve uma remodulação de tudo isso. Eu fiz algumas lives explicando sobre esse processo também. E as perguntas são o quê? São baseadas no seu processo de evolução. O seu mentor já te prepara. Quando você já vai formular as perguntas para fazer durante a leitura, ele já está ali, ó, soprando na sua consciência qual tipo de pergunta.
O que vai te Uhum. auxiliar no seu crescimento, na sua evolução? Se você sentasse de frente para o seu mentor, o que você perguntaria a ele que iria te ajudar? É basicamente isso que eu falo, certo? Então, são perguntas que já vão causar uma quebra de crenças. E as respostas podem esperar. As pessoas que já fizeram sabem que as respostas elas são muito profundas, porque realmente quebra na raiz a crença relacionada à pergunta que a pessoa fez. Consegue entender? Sim. Então, são várias frentes energéticas que atuam esse processo. Não é apenas pergunta e resposta. Ah, eu vou saber das minhas vidas passadas. Não, nunca precisou de ser assim. É Uhum. um processo energético fortíssimo. Inclusive, recentemente, para quem vai fazer e está na espera, recentemente houve um reajuste. Eu, junto com meus mentores, a gente reformulou por conta da nova energia que está vibrando no planeta hoje. Sim. A partir da lua cheia, houve uma reconfiguração Sim. energética. O planeta está recebendo Sim. outras vibrações. Então, por Sim. conta disso, o sistema ele está mais favorável à acoplagem desses códigos de DNA galáctico no corpo das pessoas. Sim. De nós, de vocês, né? Que estão despertando mais e mais. O processo antes era o seguinte: ele era feito a pessoa em chamada comigo. Só que a pessoa ela ficava interrompendo, a pessoa ela não focava, os códigos não estavam sendo acoplados ao corpo energético devido pela mente da pessoa estar desfocada. Sim. Uhum. Né? Durante o atendimento online, tipo via chamada Skype, esse era o antigo procedimento, era a antiga forma que eu fazia. Os mentores decidiram abominar isso. Então, para ser trabalhado o foco maior nos campos sutis da pessoa, a pessoa ela vai ficar deitada, tá? Eu tenho já tudo pronto, tá? Explicado. Eu prefiro mandar áudio. As pessoas entendem melhor do que escrito. A pessoa vai ficar deitada ouvindo uma frequência específica que o mentor da pessoa vai me falar qual Uhum. que é. Eu envio para a pessoa vai estar em estado de meditação e relaxamento deitada. Eles não querem nem que fique sentada. Até isso atrapalha também no processo. Então, deitada, a pessoa fica mais à vontade, fica mais relaxada. E aí sim, eu vou estar aqui conectado, gravando o processo, fazendo todo o envio das frequências durante a pessoa em meditação. E aí depois eu envio todo o procedimento para a pessoa. Nossa, adorei, adorei. E assim, já vejo um monte de gente aqui se manifestando, querendo fazer. Eu sei que a agenda já tá lotada, né? Até abril já tá lotada. A agenda de abril, como é que tá? Tem ainda alguns horários? Porque o povo já tá aqui enlouquecido. Tem. De abril ainda tem, a partir do dia 16 ou é do dia 15, eu tenho que olhar. Mas logo Gente, abre o fecho. Logo abre o fecho, porque tem muitas mensagens. Tem mensagem que eu nunca nem respondi. acredito, acredito, acredito. É, E é corrido. Daniel, assim, só tenho a te agradecer. Tu gostaria de fazer um fechamento, alguma mensagem que talvez tu tenha recebido, não sei, vai que né, alguma, enfim, quer dar alguma dica, compartilhar alguma coisa conosco, né? Porque assim, gente, a gente poderia ficar horas aqui falando. Isso, com certeza, se o Daniel topar, a gente pode fazer outra live sobre algum assunto, né, que às vezes surge, né, intuitivamente surge, ó, vamos falar disso. Então a gente pode voltar em outra live. Mas, assim, hoje o Dani tem atendimento, eu também tenho atendimento, então, devido aos nossos horários estarem um pouco mais apertados hoje, assim, é uma aparição rápida. Então, Dani, quer fazer algum fechamento, alguma coisa que te toca aí o coração? Bom, o que o meu mentor ele fala, aquele me Hum, passa, e eu tenho um contato, né? Ele diz o seguinte, que cada um que está aqui não está por acaso, tipo, não existe essa questão de estar por acaso, cair por acaso. Cada um já está sendo guiado. Por vocês estarem aqui, é porque vocês já estão ouvindo o chamado dos seus mentores. Então percebam que as suas intuições, elas já estão afloradas.
Não tem assim uma receita de bolo. Vocês já estão fazendo o que tem que ser feito. Por estarem aqui, principalmente. Por aqui, não por aqui, mas por estarem buscando essa maior conexão. Então isso já faz parte, já vocês já estão já seguindo a direção certa. Eles só não querem que vocês se cobrem tanto. A perfeição. Não tem essa questão de perfeição, de ficar para trás, de ser deixado. Vocês estão na jornada, no nível da caminhada que tem que estar, certo? De acordo com os processos pessoais de cada um de vocês. Então, observem com outro olhar. Se vocês estão aqui vendo esse tipo de conteúdo, ou pode ser de qualquer um outro, mas que seja a respeito de espiritualidade, expansão de consciência, seja o que for, vocês já estão seguindo já. Vocês já estão conectados com a intuição. A intuição já está aflorando. E isso é importante. Veja, compare a vida de vocês, por exemplo, há 5 anos atrás e como é hoje, nessa questão intuitiva, né? Então, já está acontecendo o processo. Então, é só não ter ansiedade, não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha ansiedade de querer fazer tudo rápido. Cada um vai ter seu tempo, cada um está tendo já seu momento de expansão. Então, é só curta a viagem, eles dizem, curte a viagem. Tudo vai chegar para cada um de vocês no momento adequado que o corpo, a energia já estiver pronta para receber. Certo? E Dani, adorei essa mensagem. Eu acho que é muito relevante e acho que nada é por acaso. Acho que serviu um pouco para mim também. Algumas questões assim que talvez tu tivesse pensado em algum momento, né? Desde que nós marcamos nossa live. E, enfim, como forma de retribuição, eu sei que tu não precisa disso, né? Tu já tem contato direto, tua sintonia já é mais fácil. Mas, de qualquer forma, de uma forma para retribuir, o que as cartas também, tirei aqui 3 cartinhas para ti, tá? O que as cartas também falam sobre presente, passado e futuro, tá? Que o teu passado, em alguns momentos, tá? Pode ter sido um pouco isolado, assim, um pouco se sentir um pouco sozinho, sem saber direito o que fazer, aonde ir, enfim. O teu presente está sendo de muito trabalho, mas trabalho sabendo a construção, sabendo a importância de cada tijolinho que tu está construindo nesse castelo, nessa tua vida, nessa tua caminhada profissional. Então, tudo é importante. Por isso, essa construção que está sendo tão bem pensada, tão bem elaborada, porque nada é por acaso, né? Assim como tu tá tocando tantas vidas, tu também tá te permitindo que a tua vida seja tocada por tantas outras. Porque é sempre uma troca, né? Ao mesmo tempo que tu ajuda, de certa forma tu é ajudado. E o teu futuro veio representado pela lâmina da estrela, tá? Onde mostra, claro, uma conexão muito grande, mas também um futuro de muita expansão. A sensação que me passa, Dani, é que tu tem tudo aquilo que tu pensa, que tu deseja, tu conquista. Então, assim, tu já tem algo mentalizado, tu já tem uma meta muito bem estruturada, tu já tem um objetivo. E tu sabe que tu vai conquistar esse objetivo. Então, por isso, a estrela, né, que fala de desejos, fala de desejar algo e também ser atendido. Maravilha. Dani, muito, muito, muito obrigada. Fez sentido? Fez sentido? Não fez sentido? Compartilha aqui para nós. Fez sentido. Ó, gente, maravilha a leitura dela, viu? Eu super recomendo. Vocês já viram aí, ó. Fez muito sentido, exatamente isso. E só seguir agora. Então, gente, segue o Dani, segue lá o Dani, já marca seu horário, já marca atendimento. A agenda do Dani tá praticamente fechada agora em abril, então corre, para quem quiser, corre. E também, da mesma forma, também fico disponível para ajudar vocês com as minhas ferramentas, que no caso são as cartas e a astrologia. E Dani, espero poder te rever novamente. Adorei, adorei. Gratidão, 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 gratidão a todo mundo. Acompanhem aí os nossos stories, que qualquer coisa, qualquer novidade a gente vai colocando. Exatamente. Beijo para vocês.
Tchau.